Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hemoplay Podcast. Hoje a gente está aqui num momento muito diferente com residentes, né, para discutir um pouquinho sobre residência médica. Meu nome é Thaís Fischer, eu sou médica oncohematologista do AC, coordenadora do programa de residência de hematologia do AC e também membro, né, dos linfomas não Hodgkins da BHH. E é um grande prazer estar aqui. Eu queria introduzir a minha amiga Natália, né? Natália Zing. Esse também é um podcast em parceria com o Hematotalks, que também que a Natália me acompanha. Estamos juntas, né? Tentou fazer essa parceria no Hemo, acabou que a gente não conseguiu, então foi ótimo que a gente conseguiu agora juntar esses dois podcasts. E até lembrar de toda a nossa trajetória também na BHH e agradecer hoje de ter essa oportunidade de estar aqui, dos trabalhos que a gente faz. Você colocou do Comitê de Linfoma não Hodgkin, do Brazilian Lymphoma Conference, que está logo ali. Daqui a pouquinho também a gente vai ter mais uma edição. E de trazer mais jovens do que nós, né? Hematologistas mais jovens do que nós duas. E eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, né? Uma grande honra ter aqui, porque acho que a residência é a alma onde a gente começa tudo, né? É uma grande escola, é um grande momento. Eu nunca me esqueço, quando eu entrei na residência de clínica, o secretário que estava fazendo a minha inscrição falou: você nunca mais sairá daqui do jeito que você está entrando. Eu falei: será? E é verdade, é uma grande verdade. E é muito sobre isso, sobre a trajetória que a gente vai conversar. A Júlia, queria que você se apresentasse, Fernando também. Eu sou Júlia, sou R3 de hemato lá da C. Camargo. A gente faz parte, né, do apoio de residência da BHH. E eu sou Fernando Gibran, eu sou R4 de hematologia na Santa Casa de São Paulo, também aí participando aí pelo comitê de apoio aos residentes da BHH. E o Fernando participou ano passado no outro programa, né, Fernando, da BHH. O ano passado tive a oportunidade também de acompanhar o bootcamp da BHH, que é foi um projeto que eles fizeram durante o EMO, para os residentes, foi um negócio bem, bem legal. E aí eu acho que não tem como a gente começar a falar de residência desse momento que é realmente uma mudança de trajetória, daquele momento que eu entrei. Eu fiz residência na Santa Casa São Paulo, clínica e hemato. Deu que eu assinei a primeira lista a primeira vez e escutei isso do secretário que estava fazendo a inscrição, que realmente eu não sairia de lá a mesma pessoa. Eu acho que isso é um fato. Mas acho que a primeira pergunta que eu gostaria de deixar é: o que te fez escolher hematologia? A escolha pela hemato veio no meio da residência de clínica. Eu nunca imaginei que eu ia fazer hematologia, porque eu perdi uma amiga com LLA quando eu estava na faculdade. E eu tinha muitos traumas com relação a isso. E falava: não, nunca vou fazer hemato. E aí, na residência de clínica, tendo contato com os pacientes, a gente tinha um mês inteiro, né, na hemato. E aí eu comecei a ver que eu gostava, que tinha tantos pacientes graves como pacientes ambulatoriais, pacientes que curam, pacientes que a gente nunca vai tratar. E aí eu comecei a ver que a hemato não era só umas leucemias agudas que os pacientes graves, mas tinha um pouco de tudo. E aí eu acabei me encantando. E aí eu acabei indo para hemato. E você, Fernando? Meu caminho acho que foi um pouquinho diferente. Eu também nunca imaginei que eu faria hemato, isso acho que eu tenho em comum, mas eu tinha feito residência de clínica, depois eu fiz residência de UTI, e aí eu percebi que eu senti um pouquinho de falta do cuidado mais horizontal, assim, com o paciente, aquela coisa de acompanhar mesmo o paciente. UTI a gente tem aquele contato muito pontual, né, naquele momento, e hemato era uma coisa que me chamava muita atenção. Tem um contexto de ter pacientes mais graves também, acho que já era uma coisa que eu gostava de trabalhar, né? Eu acho que não faria muito sentido, sei lá, eu sair de UTI para medicina estética. Acho que hemato faria um pouquinho mais sentido. E aí foi isso. E aí eu fui me interessando mais pelo assunto. Eu trabalhava numa UTI dedicada também ao oncohematológico, então eu também tive um pouco mais de contato com esse tipo de paciente. E fui gostando muito da especialidade, resolvi prestar e ainda bem que prestei. Gostei muito de mudar de área nesse sentido. Acho que bem como vocês colocaram, a gente nunca... É muito difícil alguém falar que vai fazer hemato.
sair da faculdade e dizer, serei hematologista. Mesmo entrar na faculdade, né? Você entra na faculdade, sei lá, a gente tem acho que as grandes áreas, talvez assim. Quero ser cardiologista, quero ser cirurgião, ortopedista, tal. Que você vai tendo mais contato ao longo da vida. E aí, quando você vai entrar na faculdade, você sabe o que o hematologista faz. Durante a graduação, acho que na maioria das vezes, a gente vê que você tem um pouco contato com a hemato. Mesmo, tinha 15 dias de hemato, você passa meio desapercebido, tal, não entende muito bem. E aí até, acho que hoje eu e a Thaís do outro lado, e a gente faz parte da graduação lá na Santa Casa, que é geralmente no 4º ano, você tentar trazer um pouco, porque também é muito abstrato ainda no 4º ano, né? A gente vai falar de hemato, eles estão começando a ter mais contato com o paciente, então fica meio abstrato às vezes para eles aquele contato com o hemato, mas também de conseguir trazer mais esses alunos perto da hematologia. E aí vocês falaram, eu também não me via fazendo hemato, talvez seja a grande maioria, na verdade. Eu já tive essa oportunidade de perguntar para o Dr. Keatone como foi que ele foi parar na hemato, também todos têm uma história ou um paciente que marcou, nunca foi desde o começo. A minha história também é assim, eu queria ser clínica, ponto. Né? E foi conhecendo pacientes, foi vendo um pouco do dia a dia, que eu falei, olha, e aí tem um pouco desse ponto que você trouxe, a linearidade do cuidado, né? Você cuidar desse paciente do começo, do meio, do fim, participar do diagnóstico dele, né? Entrar na vida desse doente, esse doente entrar na sua vida, eu acho que é a grande mágica da hematologia. Eu falo que a hematologia... Você colocou, Thaís, eu acho que sim. Bom, todos nós que fizemos clínica somos apaixonados por clínica médica, né? Desculpa aqui, mas tenho que agradecer a nossa clínica médica do ABC, né? E a gente tem muito carinho pela clínica médica. E da clínica, desde esse acolhimento com o paciente, mas também do diagnóstico, né? O que encanta no começo da medicina é você pegar, fazer história, tirar anamnese, examinar e falar, putz, acho que é isso. Trato assim, tal. E a hemato é muito isso, né? E a hemato a gente não perde o diagnóstico, né? O diagnóstico continua sendo nosso. Até esses dias a gente estava discutindo no grupo da Santa Casa, que tem 50 anos lá de residentes, de médicos, de todas as gerações, e o quanto isso, obviamente, mudou muito o cenário nesses anos da hematologia, mas o quanto o diagnóstico ainda faz parte do hemato. Tanto que muitas vezes, por exemplo, eu na BP, às vezes olho a agenda e tem lá, assim, o motivo da consulta, que o paciente vai falar para o call center. E assim, é alteração de exame. Não tem um diagnóstico. Tem só um achado alterado. Quem faz diagnóstico é a gente. Diferente, por exemplo, na oncologia, que muitas vezes o paciente vai chegar já com a biópsia e com o diagnóstico. Óbvio, você vai estadiar, etc. Mas ele vem com uma biópsia. E o nosso, a maioria das vezes, vem achando que é uma anemia ferropriva e é um mieloma. E muda todos os cenários, né? E aí, nesse encantamento, né, que a gente tem, que não é inicial, acho que isso é muito importante para quem está escutando também, para falar assim, como é que eles decidiram fazer hemato? Não é amor à primeira vista. Não é amor à primeira vista, é um amor conhecido, é um amor maduro, né? Acho que isso é muito importante. Mas é uma área que exige muita entrega, né? E aí, né, no sentido de que a gente sim está tratando, na grande maioria das vezes, obviamente que hemato é muito diversa, eu quero deixar esse parênteses para daqui a pouco. Mas eu acho que o primeiro contato, aquele primeiro momento que te leva a pensar em fazer hemato, é justamente a leucemia aguda, o linfoma muito grave, o mieloma com ciência renal, né? A oncohemato, ela é um grande chamariz para quem é um clínico muito envolvido, né? E que bom que a gente continua envolvido na clínica médica durante todo o processo, envolvido com infecções. Mas como é esse processo da gente de amadurecimento de tratar pessoas tão doentes? Como foi para vocês? E aí a gente depois traz da gente, aqui a gente está falando, já podemos falar de gerações, a gente tem 10 anos já de hematologia praticamente, mas como foi esse primeiro contato? O Fernando, eu queria que ele começasse porque ele veio da UTI, né? Então você já vem um pouquinho mais calejado depois dessa para a Júlia. Como foi esse desafio de lidar com doentes tão graves, né? Na grande maioria das vezes, ou crônicos, ou doentes que já vêm sendo tratados há muito tempo e que exigem tão frágeis também, né? Uma família mais fragilizada, etc. Eu acho que
Acho que na hematologia, eu não consigo imaginar outra especialidade que a gente cria um vínculo tão intenso com o paciente. Eu acho que, sim, mesmo tendo o vínculo, em UTI eu via muito paciente grave, mas é engraçado porque os pacientes não têm, quando eles estão bem graves, geralmente você cria um pouco mais de vínculo com a família. E o paciente muitas vezes não está nem acordado, está sedado, entubado. E a hematologia não. Na hematologia você pega um paciente que chega no hospital, e mesmo os pacientes mais graves, geralmente eles chegam conversando, e enfim, eles não estão nesse nível é um outro tipo de gravidade, né? Uma doença grave, mas ele não está tão agudamente grave naquele momento. Então você conhece, você faz o diagnóstico, você tem que dar a má notícia, então tem toda essa interface com comunicação de más notícias, o paciente entender isso, de vir de você. Em alguns momentos, vocês vão passar por vários momentos. O paciente passa numa indução de leucemia, poxa, ele passa 1 mês, 40, 50 dias internado, 60 dias. Quem nunca passou 3 meses com o paciente internado na primeira internação? Altos e baixos, então cria um vínculo que é totalmente diferente. Eu acho que não consigo imaginar outra especialidade da medicina que tenha esse vínculo tão intenso que a gente cria com os nossos pacientes. Eu acho isso muito legal, e é sofrido, né? É sofrido. A gente perde alguns desses pacientes, né? E a gente perde esses pacientes. Às vezes os pacientes ficam amigos e perdem amigos durante a internação. É difícil. A gente precisa de um apoio. A gente precisa saber que a gente está passando por uma situação difícil, senão realmente a gente não aguenta. E aí daqui a gente reforça sempre, como em todas as áreas, eu acho importante a saúde mental, a importância do cuidado, né? Porque realmente você está passando por um pior momento da vida daquela pessoa, né? E você é parte integrante. E acho que me colocou muito bem, porque são 2 polos mesmo, né? É muito gostoso, é muito gratificante essa relação que a gente tem próxima com os pacientes. A gente hoje com filhos, os pacientes sabem os nomes dos filhos, traz presente no Natal pro filho, sabe da sua vida, você sabe da vida dele, conhece toda a família, tal. Às vezes as consultas de segmento, a gente demora 2 minutos falando dos exames, que tá tudo bem, e 20 minutos falando da vida. E tem o telefone e tal, né? E realmente é gostoso, sabe? Você se emociona de ver aquela pessoa voltando pra vida dela, tá? Mas também é muito, muito pesado. Como você colocou, né, Fernanda, da comunicação, a hemato muitas vezes são doenças que as pessoas nunca ouviram falar. Então, além de ser uma má notícia, você ainda tem que ter essa capacidade, essa habilidade de explicar essa doença que a pessoa nunca ouviu falar. E que é abstrata mesmo, né? Onde é a medula óssea, o plasmócito, o linfócito, etc. E depois, ainda, a gente tem períodos de muita gravidade, também alguns casos óbitos, e acaba sendo pesado pra gente se desvincular, né? Na residência, no final de semana, você não tava de plantão, você fala, mas meu Deus, será que ele tá bem? Aí você ligava pro amiguinho que tava de plantão, e aí, me conta como tá meu paciente. Tá bem? Precisa transfundir? Ou o paciente, às vezes, vem a óbito no final de semana e você não tava. Putz, mas eu não tava lá naquela hora. Então, também tem um lado que é difícil a gente, às vezes, também se desvincular, né? E lembrar que tanto a comunicação quanto esse processo de saúde emocional, eles são treináveis, né? Porque a gente traz muito esse conceito de que eu tenho que lidar sozinho, eu tenho que aprender, ou já tenho que saber lidar, e isso precisa ser treinado, né? Treinado a comunicação, treinado os nossos sentimentos, a transferência, contra-transferência e tantas outras coisas. Mas eu acho que a alma do hematologista, e isso é uma unanimidade, né? Eu sempre falo assim, quando às vezes vem uma segunda opinião, alguma coisa assim, eu falei, não se preocupa, porque o hematologista é uma pessoa envolvida. Não se preocupa, eu vou ligar para o seu médico, ele vai ficar feliz, porque ele é naturalmente uma pessoa envolvida. E aí tem uma residente que era R-, nem é hematologista hoje em dia, e a gente estava conversando sobre hemato, sobre carreira, e ela falou pra mim, uma das frases que eu nunca me esqueço, porque a gente fez hemato, porque realmente da relação médico-paciente. Aí ela falou, eu fiz hemato porque eu era clínica e eu te vi abraçando um paciente na porta da UMB, nossa enfermaria da Santa Casa, com uma verdade que eu não via no resto das outras áreas da medicina. Nada contra as outras áreas, cada um no seu quadrado, mas realmente a nossa área é desafiadora, mas muito gratificante. E você, Júlia? Conta pra gente, assim, como é esse desafio de tão grave? Que veio com essa
com essa história prévia, né, da sua Olivia. Pois é, teve um paciente no meu R1 da clínica que me marcou muito, porque vinha, né, de traumas e questões não resolvidas. E eu tava na horizontal, a gente, lá na Santa Casa, na clínica, a gente passou um mês no pronto-socorro. E era assim, o último dia do pronto-socorro, já tava esgotado, e chegou um paciente de 14 anos, e era uma leucemia aguda, o primeiro diagnóstico. E eu vi a cara dele de assustado, e eu pensava, né, em tudo que eu já tinha vivido com a minha amiga, eu pensava, nossa, vai ser muito difícil. E aí, quando eu fiz a internação dele e tudo mais, eles foram pro quarto, um leito, era ele e a mãe dele, os dois deitaram juntos. Ele e a mãe dele, eu achei muito bonitinho. E aí, recentemente, agora, que rodando na Santa de novo, eu encontrei com ele no ambulatório. Ele lembra meu nome, a mãe dele lembrou meu nome. Então, assim, você vê e fala, poxa, já tem 3 anos, ele está ótimo. Então, é muito gostoso. Isso também é importante. Ainda mais das outras áreas, a gente via isso, né? Quando a gente era residente de hemato, aí você ia na UTI, ia passar no PS, e as pessoas tinham uma visão do paciente hematológico. E às vezes até hoje, eu tenho colegas que são colegas de turma tal, e seguiram as outras áreas, ele fala, mas é muito ruim ainda. Mas não é tão ruim assim, ou não é essa a evolução. Então, às vezes, as pessoas também acabam guardando, vendo os casos que são piores, né? Os casos de sucesso, muitas vezes não vão ver. Especialmente na UTI, né? Eu acho que é um dado bem importante, que fica pesado. Que acha que nem sempre vai dar certo, ou que vai... E aí eu queria trazer mais assim, eu acho uma discussão, que a gente vive um momento da hematologia com muitas novidades, várias tecnologias, novas drogas e um abismo com relação ao SUS, né? Então, a gente ainda está no SUS tratando os pacientes como na década de 90, os anos 2000. E aí, vocês dois têm experiências dos dois lados, né? No SUS e no privado. Como vocês, assim, sentem esse abismo, né? Obviamente que a gente fica muito angustiado de, poxa, eu sei que ele poderia ter mais no SUS, né, do que tem no privado, e isso é uma questão Brasil, não tem a ver necessariamente com residência médica, mas como é estar dentro dessas duas realidades completamente diferentes? Transitar por essas... Ou transitar, né? Isso é até interessante, né? Porque eu entrei na Hemato e vieram muitas informações, né? No começo da Hemato tinha um tratamento que era o que a gente fazia e agora já mudou, que saiu artigo novo. E é muito legal porque você vê, assim, no privado você vê a trajetória do paciente, tendo mais acesso e tudo mais. E no AC a gente também tem, né? O ambulatório SUS, também vem dos pacientes da Santa, às vezes a gente fica um pouco angustiado, querendo dar mais e às vezes mesmo com convênio não consegue acesso, né? Mas eu acho que é um futuro que tá um pouco distante, mas acho que seria... Eu acho que eu gosto... Tem aquela frase, né, famosa, a gente tem que ter sabedoria para ter força para saber o que a gente pode mudar, calma para entender o que a gente não pode mudar e sabedoria para diferenciar as duas coisas, né? Eu acho que é um pouco isso, né? A gente tem que entender que tem coisas que estão além da nossa capacidade. Então, acho que o que a gente pode fazer é, quando a gente está dentro do SUS, a gente dá o melhor que a gente pode oferecer. E o melhor que a gente pode oferecer é estar ali. É estar ali de fato, assim. Eu acho que não existe absolutamente nada pior para um ser humano doente, para qualquer pessoa, mas principalmente uma pessoa doente, da sensação de desamparo. Então, a sensação de que ninguém está olhando, que ninguém está junto, que ninguém está cuidando. Então, assim, eu acho que a gente tem que amparar esses pacientes. Então, assim, o que a gente pode fazer, a gente faz. O que dá para a gente correr atrás, lógico, existem maneiras, mesmo dentro do SUS existem caminhos e existem jeitos de paciente conseguir coisas que talvez não fossem a primeira, a segunda opção, mas a gente vai dar um jeito, existe doação que a gente consegue, às vezes, de remédio. Enfim, a gente tem o que dá para correr atrás, mas infelizmente tem o que não dá. A gente tem que tentar equilibrar isso, né? Não dá para também... A gente tem que entender que existe uma limitação, né? Senão a gente fica maluco, né? Eu acho que aí você volta para a máxima mais importante. Quando eu penso as duas coisas, eu penso muito como você. E eu penso que se você cuidar, que é o máximo, né, da medicina, cuidar antes de qualquer coisa é o mais importante. Óbvio que a gente precisa conhecer os dois mundos, né, e entender ele, mas cuidar volta para a premissa inicial da medicina, sem dúvida nenhuma. Um outro ponto que eu acho muito importante a gente trazer da residência é que vocês imaginavam que a hemato era tão diversa?
Vocês imaginavam que dentro da hematologia a gente tinha a hematologia benigna, a oncohematologia, a hematologia laboratorial, diagnóstica, a coagulação, A hematologia, a hemoterapia, terapia celular. a terapia celular. Vocês não tinham noção do todo? Não tinha. Eu não tinha essa noção. Eu tinha muita coisa que... áreas de atuação, doenças que eu nunca tinha ouvido nem falar. Chegou na Santa Casa, ambulatório de Gaucher. Eu falei, eu nunca nem tinha ouvido falar nessa doença. A doutora Cris vai me matar se eu ouviu falando isso. Agora vai te dar agora você já sabe. Mas eu acho que é muito amplo. É muito maior do que a gente do que eu imaginava. Pelo menos eu não fazia nem ideia. Lembrando só, o Gaucher caiu na minha prova de título, viu? Título da BHH, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Mas eu acho que isso traz um outro ponto para quem pensa em hematologia. Você Que é muito relevante a gente falar de mercado de trabalho, né? Óbvio que a gente trouxe toda a emoção da hematologia, mas a gente tem que pensar em mercado de trabalho. E realmente a hematologia é muito diversa, né? Acho que voltando para o começo, né? A gente falou, por que você decidiu fazer hemato? Ou mesmo quando eu lembro quando eu contei para minha família que ia fazer hematologia, ninguém sabia o que era hemato. Quanto mais, e nem eu sabia as possibilidades que eu ia ter e de trabalhar com hematologia. A gente focou muito em falar sobre o cuidado direto com o paciente, com assistência médica. Mas dentro da assistência, primeiramente a gente teria a hematologia, tanto a benigna quanto a oncológica, que isso também é interessante da hemato, você ter esse cenário benigno, oncológico. A hemoterapia também, que assim, no início, né, nem tinha ideia seria trabalhar com hemoterapia. Como cresceu a hemoterapia, mas eu fiz principalmente agora com terapia celular também. Laboratório, né, a gente falou exatamente do diagnóstico, e a gente tem colegas que justamente conseguem se dedicar a diagnóstico, por exemplo, uma parte do seu período e outra parte do período para assistência também. E também até indústria, né? Você ir trabalhar na indústria, ir trabalhar os produtos, pesquisa clínica. Então, nossa, hemato é muito ampla. E muitas vezes você consegue mesclar. Então, você consegue mesclar laboratório, assistência, terapia, parte educacional. Você consegue mesclar várias áreas da hematologia. E o professor Rego, nas nossas conversas, no nosso café, falou uma coisa que me marcou muito, que é você precisa ser um bom médico, um bom clínico e saber um pouco de todo da hematologia para que você faça, mesmo que se dedique a alguma área, isso tem que ser na frente. Primeiro você tem que desenvolver hemato como um todo, sentar, olhar o mielo, olhar a lâmina, saber reconhecer muito bem as anemias, saber reconhecer os linfomas, as leucemias, mas ser um hematologista completo. E é sem dúvida nenhuma um hematologista completo, que é um clínico melhor e é um melhor especialista, assim, e que é um trajeto longe, né? Não é um trajeto, a gente não busca formar hematologistas ultra mega especialistas, a gente busca formar, na verdade, hematologistas generalistas que sejam capazes de permear cada uma dessas áreas. Obviamente, o tempo pode te levar a um caminho diferente ou outro, mas formar um hematologista completo, eu acho que sem dúvida nenhuma é o objetivo de cada um dos ganhos, né? Por isso a importância de quer sair transplante, na hemoterapia, no laboratório, na hematologia benigna, na oncohemato, e não só focar. A gente não quer formar ultra mega especialistas, a gente quer formar pessoas completas, capazes que façam procedimentos, né? Então, biópsia de medula, mielodrama, alguns lugares, o próprio hematologista faz aqui do Ibrapim Tratecal. Então, veja quão diversa é uma especialidade. E por isso mesmo ela teve atualização no nome, né? A gente chamava de hematologia e hemoterapia, hoje em dia é hematologia, hemoterapia e terapia celular. Assim, e é uma das especialidades que mais teve as bans nos últimos anos. Teve algum momento que vocês mudaram a percepção da hemato antes e depois, assim? Nossa, eu queria isso e agora que eu faço hemato eu não quero mais? Ou ela continuou linear e só foi melhorando a paixão? Né? Teve algum desafio, alguma coisa que te marcou? Um momento, assim, eu digo, se não teve, terá, né? Mas já teve esse momento? Já teve um momento repressivo? Eu acho que é isso que a gente está falando desde o começo, né? Que a hemato é aquela especialidade que você vai da suspeita diagnóstica para o diagnóstico do tratamento. E durante o primeiro ano eu já rodei em alguns estágios, né? Então eu consigo pegar uma pitada de cada um e
áreas da EMAPA que eu não imaginei que eu fosse gostar. Eu adorei ver lâmina. Então, agora eu sou aquela residente que anda com a caixinha de lâmina na bolsa. Eu sou paciência para ver, porque e nunca imaginei que eu ia estar fazendo isso. Então, tão parecido. Eu acho que eu também... Poxa, o R3 é aquele momento em que você sobrevive, né? Então, assim, você chega, você entra no automático, você aprendeu o básico de tudo e tal, e foi muito... Que mundo diverso, né? CD, imunohistoquímica, imunocenotipária. De falar, de repente você tem que saber pelo menos o básico. Às vezes você vai... Nossa, acabou a residência, você nem leu o cabeçalho com a CI, explotação, o caso, não já. E aí eu acho que o elemento muito legal para mim foi quando no L4 as coisas ficaram um pouquinho mais tranquilas, até porque a estruturação da nossa residência, o R4 é um pouco mais tranquilo. E aí deu para sentar, estudar, e você fala, caramba, não é que é muito legal isso aqui? A teoria disso também é muito legal como tudo se fecha, tudo faz sentido. E isso vai sedimentando, né? E aí você começa a ter um pouco mais de tempo para estudar a teoria, e foi muito legal para mim, assim, eu já imaginava que eu ia gostar da parte prática, fui gostando cada vez mais, mas sentar e ver, a teoria era muito legal também, tinha muita percentagem bem legal, exato, saiu um pouquinho do automático, foi um momento muito gostoso. Assim. Essa do cabeçalho eu lembro também. Como falar o cabeçalho daquelas algumas siglas, alguns índices, né? E saber a máxima de que a anemia nunca é normal, né? Então, não aceite a anemia aqui no normal. Você tocou um ponto que eu acho muito importante para qualquer especialidade médica, estudar. Acho que estudar... Pois mesmo, Teresite. Porque isso aqui é uma coisa que a gente ainda tem em comum. Acordar cedo para estudar, acordar cedo, golden hour, começou, literalmente, né? O golden do sol nascendo para estudar. Então, realmente, todos os dias. E aqui a BHH acho que tem essa carga frustrante, né? Que é a prova de título de hematologia, nivelar os profissionais, mostrar a importância do conteúdo, da teoria, da prova prática, que a gente fala tanto, das lâminas, da prova da hemoterapia, mostrar que a gente realmente precisa ser um hematologista completo e fortalecer, né? Fortalecer essa realidade. E aí eu deixo aqui a lembrança de que não é só no final da residência que pode fazer a prova de título. A gente pode fazer a prova de título como trainee, ou seja, antes, né? Para você ver como você está evoluindo, até parece que tem mais um ano para sair de cair e ter essa informação, esse dever, eu vou me dedicar um pouquinho mais ao conteúdo e ganhar bônus para ser um hematologista com um título de especialista. É uma coisa que a gente realmente exige na nossa especialidade, fortalece. E assim, querendo ou não, a gente vê outras áreas da medicina tomando outros rumos e diminuindo, às vezes, tempos de formação, etc. Então, acho que a gente precisa realmente fortalecer a nossa especialidade e consolidar essas etapas que são necessárias e que você vai trazer benefício para todos, né? Seja para os nossos colegas, seja para nós mesmos, seja nas prestações. E com vocês como residente, eu como coordenadora da residência, meu objetivo principal é continuar formando pessoas apaixonadas de hematologia. Eu acho que essa é a meta principal. Assim. Gente que gosta de estar de gente. E acho que porque a gente precisa agradecer a todos os nossos orientadores em todas as áreas, né? Desde a nossa graduação, nas residências de clínica médica, de TI, de hematologia, terapia celular. Cada pessoa que passa mestrado, organization florinhas na nossa estéreo. Eu acho que isso é muito importante que a gente ressalte. A gente queria agradecer a todos que fizeram parte da nossa jornada e agradecer a Conterc também. Foi muito boa. A gente agradece a oportunidade. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.